Olá, na aula de hoje iremos estudar as técnicas extraorais das radiografias. Como na aula passada nós estudamos as técnicas intraorais, os conceitos, os tipos de técnicas radiográficas intraorais, hoje vamos ver as técnicas extraorais. E como o próprio nome já fala, extraoral é aquela técnica radiográfica em que iremos radiografar por fora da boca. Como intraoral é por dentro, extraoral é por fora. O filme, ele não vai por dentro da boca, vai por fora. E aí nós vamos ver os tipos de técnicas extraorais existentes, tá? Essas técnicas, elas têm contribuído na odontologia para o diagnóstico, planejamento, prognóstico e o tratamento das afecções da cavidade bucal. Paralelamente, a radiografia extraoral tem sido utilizada como meio indispensável e necessário para o estudo das alterações ósseas do complexo maxilofacial. E qual é o tipo de filme que nós utilizamos para esse tipo de radiografia? Temos o filme extraoral panorâmico, também chamado de ortopantomografia, que tem aí uma dimensão de 15 por 30 centímetros e o lateral é 18 por 24 centímetros. A radiografia extraoral, ela é dividida em teleradiografia e radiografia panorâmica, tá? Que nós usamos na odontologia extraoral. Temos dois tipos, teleradiografia e radiografia panorâmica. A teleradiografia, ela é a radiografia em que a distância entre a fonte emissora de raios e o objeto a ser radiografado permite conseguir uma imagem de tamanho real. Então, nós vamos ter ali o tamanho real mesmo daquela estrutura que nós iremos radiografar. Ela não vai vir nem mais ampliada e nem vai vir diminuída. Ela vai vir de um tamanho natural, do seu tamanho real. Esse tipo de radiografia ela pode ser adquirida em diferentes ângulos, ou seja, a gente vai ter a teleradiografia lateral, teleradiografia frontal, teleradiografia RITS, que é a axial, teleradiografia PA seio maxilar e teleradiografia PA mandíbula, que é conhecida como TORRE. Então, a esse título aqui está errado, né? Na verdade, no lugar desse título tinha que estar aqui teleradiografia lateral, que é o que nós vamos ver aqui nesse slide. Então, a teleradiografia lateral, ela permite uma avaliação do padrão dentoesquelético facial, crescimento do crânio e face pela sobreposição de traçados, planejamento do tratamento ortodôntico, avaliação dos casos tratados e observação das modificações morfológicas que ocorrem na face pela influência do tratamento ortodôntico ou ortopédico. Ou seja, a teleradiografia lateral é essa radiografia aqui. O resultado que nós temos é uma radiografia de face do perfil da face. E aí, com essa radiografia do perfil da face, nós podemos avaliar todas essas estruturas que estão aqui, né, citadas, né, como o crescimento do crânio. A gente pode avaliar por meio dessa teleradiografia, crescimento da face. Por meio dessa radiografia, nós podemos realizar traçar o plano de tratamento ortodôntico do paciente, porque aqui a gente consegue visualizar crescimento maxilar, horizontal, vertical, se é um paciente que precisa de fato de um tratamento ortodôntico, né, para utilizar aparelho. A gente consegue ver aí a posição, a oclusão do paciente, a mordida, e isso dá um direcionamento melhor para o tratamento ortodôntico, né? Podemos observar também modificações na morfologia, né, na forma da face desse paciente, por conta do tratamento ortodôntico ou tratamento ortopédico que ele esteja passando, né? Então, a gente pode identificar e tirar proveito, né, em relação a vários tratamentos, diagnósticos, alterações de estrutura, por meio da teleradiografia lateral. E é lateral porque a gente vai visualizar a face lateralmente, a face aí de perfil. E esse aqui é o aparelho utilizado para a teleradiografia lateral, né? Temos aqui um aparelho que fica lateralmente, que é onde vai incidir ali um feixe de raio-x, e a gente consegue pegar essa face de perfil do paciente.
Já a teleradiografia frontal, como o próprio nome já diz, é de frente, a gente vê a diferença, tá? O paciente aqui, ele fica de frente, porém, né, ele fica com a face, né, com a parte lateral da face, perfil da face voltada para o aparelho do raio-x. E aqui o paciente já fica de frente para esse aparelho, para justamente nós termos aí uma imagem frontal. Então, consiste em avaliar normalidades de crescimento ou assimetria da maxilomandíbula, também utilizada em cefalometria, é um meio que nós utilizamos também para traçar planos aí de tratamento ortodônticos. Então, a frontal, nós temos essa imagem da frente mesmo, da face do paciente, e isso permite visualizarmos se existe alguma anormalidade no crescimento, se existe alguma diferença, né, da maxila ou da mandíbula, ou seja, alguma assimetria, tá? Por meio dessa radiografia frontal. A teleradiografia, que é a axial, RITS, né, ela é usada para localizar fraturas do arco zigomático, né, aquela estrutura que nós temos aqui ligando o osso zigomático, logo após temos o arco zigomático. Nesse arco zigomático, relembrando aqui de anatomia, tá? Pode acontecer uma fratura de face, uma fratura nessa região por uma queda, né, algum tipo de trauma. E uma das melhores radiografias para a gente visualizar essa fratura de face, perdão, do arco zigomático, né, é a teleradiografia axial. Então, a gente vai ter essa imagem aqui, como está sendo projetada, e ela também é utilizada para a pesquisa da integridade da parede posterior do seio maxilar, também por meio dessa radiografia. A gente pode ver a parede posterior do seio maxilar, que é aquela cavidade que nós temos na face, né, nos dois lados, o seio maxilar, também utilizada para o exame da mandíbula, para a visualização de duas estruturas importantes que nós temos na mandíbula, que é uma chamada processo coronoide e outra chamada côndilo, que nada mais é do que a cabeça da mandíbula. E o processo coronoide é uma estrutura que fica à frente do côndilo, né, à frente da cabeça da mandíbula. Então, por meio dessa teleradiografia, que é a axial, a gente consegue visualizar essas estruturas, né, e determinar também o tipo de tratamento, né, diante do que o paciente ele esteja apresentando, se é uma fratura, né, se é algum outro problema, uma estrutura, enfim. A teleradiografia PA do seio maxilar, ela é usada para avaliar mais, de uma forma completa, os seios maxilares, né? Também os assoalhos da órbita e o seio frontal e células etimoidais para pesquisas e localizações de corpos estranhos, fragmentos de raiz, dente no interior do seio, localização e delimitação de áreas patológicas e localização e delimitação de fraturas na maxila. Então, esse é um tipo de radiografia que pode ser utilizada para, por exemplo, durante uma extração de algum dente posterior superior, né, principalmente pode ser pré-molar, segundo pré-molar, primeiro, segundo ou terceiro molar, pode acontecer, é raro, mas acontecem fraturas, né, de raízes desses dentes durante a extração. E nessa fratura pode ocorrer, se tiver uma aproximação dessas raízes com o seio maxilar, pode ocorrer a invaginação, né, a entrada desse fragmento, desse pedaço de dente ou desse pedaço de raiz para o interior do seio maxilar. E aí, para visualizar melhor, que isso é também chamado de corpo estranho, tudo aquilo que entra no corpo, tudo aquilo que está dentro do corpo onde não deveria estar é chamado de corpo estranho. Se a gente tem uma agulha fraturada no interior do corpo, durante uma anestesia, que também pode acontecer, aquela agulha fraturada ela é chamada de corpo estranho. Então, tudo que entra, né, no corpo de forma indesejada é chamado de corpo estranho. Então, um dente que é fraturado, uma raiz que ela sobe para o seio maxilar, fica no interior do seio maxilar, é chamado de corpo estranho. Então, esse tipo de radiografia do seio maxilar vai nos permitir detectar, né, esses tipos de intercorrências, esses tipos de corpos estranhos, raízes fraturadas que, né, venham a cometer aí essas estruturas. A teleradiografia P da mandíbula é usada para a localização e determinação das direções
extensão e complexidade das fraturas na pesquisa e também localização de corpos estranhos, tá? Então, essa é a teleradiografia AP da mandíbula. Nós temos aqui esse tipo de imagem. E a teleradiografia carpal, ela não é uma radiografia utilizada na odontologia, mas está aqui só para exemplificar mesmo, né? Uma radiografia da mão e punho que visa avaliar os centros de ossificação que servem como índice da maturidade do paciente, podendo ser acompanhada com o índice. Então, nessa radiografia a gente pode visualizar a idade do paciente, né? Ver qual é o nível de maturidade que ele está, de calcificação. A gente consegue também visualizar se há alguma alteração, alguma doença, alteração imunológica, alguma doença ou alteração hormonal que dê para identificar no nível de calcificação da parte óssea do paciente, tá? Teleradiografia carpal. E a panorâmica é a que a gente mais utiliza, gente, na odontologia. Essas primeiras é importante a gente saber, né? É importante a gente conhecer um pouquinho, mas o que eu queria que vocês aprendessem mais a fundo mesmo é a radiografia panorâmica, que é a do dia a dia, né? Que está presente aí no consultório odontológico, presente na maioria dos procedimentos odontológicos. A teleradiografia lateral também, ela a gente pode considerar como bastante atuante aí na área da odontologia, principalmente para os tratamentos ortodônticos. Os ortodontistas solicitam muito as telerradiografias, que são essas radiografias aqui. A teleradiografia, no caso, lateral, tá? Esse tipo de radiografia é muito utilizado também na odontologia, principalmente na especialidade da ortodontia, para planejar, né? Fazer traçados ortodônticos, como eu falei, e planejar o tratamento ortodôntico daquele paciente. E a panorâmica, para mim, está em primeiro lugar, né? O que a gente utiliza mais no nosso dia a dia, o que vocês também vão ter mais contato, é a panorâmica. Então, o exame, né, ortopantomográfico, mais conhecido como radiografia panorâmica, é um exame útil e bastante prático para complementar o exame clínico no diagnóstico das doenças dos dentes, né, como cárie ou doenças endodônticas, e dos ossos da face também. Através desse exame, o dentista pode visualizar todos os dentes de uma vez só. A gente visualiza a arcada superior, a arcada inferior em apenas um filme radiográfico. Todos os dentes, dá para visualizar também parte de algumas estruturas como seio maxilar, septo nasal, conchas nasais inferiores, né? E através desse exame, o dentista pode visualizar todos os dentes, né? Inclusive os que ainda não estão erupcionados, muito utilizados também para a detecção de dentes supranumerários que estiverem impactados, não estiverem ainda erupcionados, terceiros molares, superiores e inferiores. Nós solicitamos muito a radiografia panorâmica para as exodontias dos terceiros molares, para visualizar a posição em que eles estão, que terceiros molares inferiores, eles, assim, não é raro, né? É muito comum a gente encontrar uma situação em que o dente ele está horizontal, ou seja, ele está deitado, e somente por meio da panorâmica que a gente consegue visualizar com uma melhor complexidade. Não que uma periapical a gente não consiga visualizar nada, consegue, mas não é o ideal para planejar uma extração de terceiro molar, planejar uma exodontia de terceiro molar, porque uma periapical a gente não consegue ver todas as estruturas que nós precisamos ter, que nós precisamos ver, como por exemplo o nervo alveolar inferior, que muitas vezes está em contato íntimo com as raízes dos terceiros molares. Não são em todos os casos, mas em alguns casos isso pode acontecer, a raiz está abraçando o nervo alveolar. E o que é que isso pode trazer, né, de ruim? O que é que isso pode trazer de dificuldade durante a extração? Pode trazer aí problemas como lesão do nervo alveolar, né, se não for feito um planejamento correto, não for feito aí um estudo correto dessa região que vai ser incisada, essa região que vai passar
pela cirurgia, se não tiver o cuidado, pode afetar o nervo e causar uma parestesia temporária ou até mesmo uma parestesia eterna no paciente, tá? Então, a gente consegue visualizar essa relação da raiz com o nervo alveolar inferior, esse nervo que passa próximo a essa raiz, né? Nós já estudamos isso também. Um dos exames é a radiografia panorâmica. Se necessário, se precisar de algo mais complexo, algo que detecte de uma forma tridimensional, a gente vê a posição exata da raiz, a relação dessa raiz com o nervo, aí a gente já parte para as tomografias computadorizadas, que é o que vai nos trazer ali uma imagem tridimensional, né, em 3D. Então, voltando, né, também nessa radiografia a gente visualiza cáries, fraturas também dentais, infecções ou outras doenças dos ossos que sustentam os dentes podem também ser visualizadas e diagnosticadas. Então, a panorâmica ela é bem completa, dá para a gente fazer uma avaliação completa por meio dessa radiografia e tratar diversos tipos de doenças, afecções da cavidade oral. E nós temos alguns tipos de panorâmica, temos a standard, a ATM boca aberta e fechada e a implante com traçado anatômico. A standard é o exame inicial. Eu conheço mais como radiografia panorâmica em topo. É o nome mais conhecido, né? Chamada de em topo. É o exame radiográfico inicial, pois produz uma visão panorâmica do complexo maxilomandibular. Tá vendo? A gente consegue ver a maxila e a mandíbula ao mesmo tempo em uma dose de radiação bem pequena. Proporciona subsídios adequados para a maioria dos procedimentos de cirurgia bucal, a avaliação do progresso de tratamentos ortodônticos, informação sobre crescimento e desenvolvimento em crianças. Então, essa aqui é a imagem, a radiografia panorâmica é exatamente assim. A gente visualiza aí todos os dentes em posição. Se tivesse algum dente supranumerário, algum dente impactado, a gente conseguiria ver pela radiografia panorâmica. Veja que a gente consegue pegar aqui praticamente quase todo o seio maxilar, que são essas estruturas aqui, estou aproximando, tá? Cavidades de um lado, do outro, a gente consegue visualizar parte do nariz também, concha nasais inferiores, septo nasal, enfim. O canal mandibular, que é onde está presente ali o nervo alveolar inferior. Dá para ver também a relação, como eu tinha citado, das raízes desse terceiro molar com o nervo alveolar. Enfim. E a panorâmica modificada, essa é a mais utilizada, tá? Panorâmica em topo. Mas temos também a modificada para ATM, boca aberta e fechada, visualiza a sombra radiográfica de um objeto tridimensional em um só filme, mostrando apenas a largura e a altura sem profundidade, podendo ser acompanhada de uma planigrafia. E a panorâmica de implante com traçado anatômico serve para a visualização dos reparos anatômicos mais importantes, como fossas nasais, espinha nasal anterior, palato duro, seio maxilar, forame mentual e canal mandibular, podendo ser acompanhada de medidas para auxiliar no implante impresso em transparência. Então, essa radiografia é muito utilizada para quem vai fazer a instalação dos implantes, porque nela a gente consegue visualizar, né, muitas estruturas que podem fazer parte aí da cirurgia do implante, como o seio maxilar, que está mais definido, tá? Essa linha azul está delimitando aqui a parede de um seio maxilar, esse outro lado a parede do outro seio maxilar. Aqui de preto é justamente o canal mandibular, é aqui que passa, é por dentro desse canal mandibular que passa aquele nervo alveolar inferior, tá? Temos aqui também o forame mentual, está muito bem aqui localizado, tá? E, enfim, né, palato duro, essa estrutura que está de roxo, tá? De um lado a outro, tá certo? Essa linha roxa é o palato duro, né? Espinha nasal também a gente consegue ver, enfim. E aqui, gente, a gente termina, tá? Técnicas extraorais, uma aula bem curta, bem simples, porque não precisa aprofundar muito,
né, no conceito, muito nos detalhes. Só quero que vocês aprendam mesmo e vejam os tipos de radiografias que são existentes e pelo menos estejam cientes que as mais utilizadas, não que as outras não são utilizadas na odontologia, todas essas são fundamentais utilizadas, mas do dia a dia mesmo, né? No dia a dia ali, o corriqueiro, que a gente utiliza mesmo na clínica odontológica são as telerradiografias laterais e as panorâmicas em topo. As outras também são utilizadas, quem trabalha muito com implante vai utilizar esse tipo de radiografia, mas uma clínica, quem trabalha com muitos procedimentos clínicos, que é o dia a dia mesmo do cirurgião dentista, que vocês também vão estar mais de frente auxiliando, são esses dois tipos de radiografias, tá? Então, bons estudos e qualquer dúvida eu estou aí sempre à disposição. Na próxima aula iremos ver os erros no processamento da radiografia. Tchau, tchau.